Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre um tema que muitos homens recebem no consultório e ficam com 1000 dúvidas na cabeça. O assunto é fator masculino, mais precisamente varicocele e espermograma, explicados de um jeito que qualquer pessoa pode entender. Se você recebeu um diagnóstico de varicocele ou um espermograma alterado, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou explicar o que realmente significa e como a gente trata. Sem jargão médico, só clareza, só informação que você pode usar na sua vida. Eu sou médico urologista e acompanho diariamente homens que passam por isso. Então saiba que você não está sozinho e que a gente vai descomplicar tudo agora. Vamos começar falando sobre varicocele, que é uma das causas mais comuns de alteração na qualidade do sêmen. A varicocele é simplesmente uma dilatação das veias que drenam o sangue do testículo. Imagina que as veias dos testículos são como canos que deveriam levar o sangue de volta para o coração. Só que nesses canos, as válvulas não funcionam direito e o sangue acaba acumulando e fazendo as veias incharem. Isso cria uma espécie de saco de sangue dilatado ao redor do testículo, muito parecido com uma pessoa que tem uma variz na perna. Quando isso acontece, a circulação no testículo fica prejudicada e a temperatura local aumenta. O testículo precisa trabalhar numa temperatura um pouco menor do que a do corpo, e é por isso que ele fica fora do abdômen, dentro da bolsa testicular. Quando a varicocele aumenta essa temperatura, a produção de espermatozoides ela pode ser prejudicada. A gente fala muito que o testículo é uma fábrica de espermatozoides e essa fábrica ela é sensível ao calor. Então, quando as veias estão dilatadas, o sangue fica parado lá, o ambiente fica mais quente do que deveria e a produção de espermatozoides diminui ou a qualidade piora. Agora vamos falar dos sintomas. A varicocele pode causar dor, geralmente uma dor leve a moderada, que pode piorar ao longo do dia, principalmente depois de ficar muito tempo em pé, de fazer esforço físico ou mesmo no final da tarde. Alguns homens relatam uma sensação de peso no testículo, como se algo estivesse sendo puxado ou arrastado. Mas a grande verdade é que muitos homens não sentem absolutamente nada. A varicocele pode ser completamente assintomática e ser descoberta somente durante o exame de rotina ou quando o casal está tentando engravidar e aí é solicitada a avaliação do homem. Por isso, é tão importante fazer o exame físico e, quando necessário, o espermograma. Quando a gente descobre a varicocele, o tratamento depende de alguns fatores. Se o homem tem dor, se o testículo está menor do que o outro, ou se o espermograma está alterado, ou ainda se o casal está tentando engravidar e não está conseguindo, a gente pode indicar a correção cirúrgica. A cirurgia da varicocele é um procedimento relativamente simples, feito com anestesia, onde o médico liga as veias dilatadas para interromper esse refluxo de sangue. Existem técnicas por abertura pequena na virilha, por laparoscopia ou até mesmo por embolização feita por radiologia intervencionista, mas a melhor forma de fazer é com auxílio de microscópio. O ideal é discutir com o urologista qual é a melhor opção para cada caso. Em algumas situações, principalmente quando a varicocele é pequena e não está causando problema, a gente pode optar apenas pelo acompanhamento, com exames de controle periódico. Aqui entra um dado importante para você entender o tamanho disso. Cerca de 15% dos homens na população geral têm varicocele, e isso quer dizer que é uma condição bastante comum. Agora, entre os homens que buscam avaliação por dificuldade para engravidar, esse número sobe para cerca de 40%. Isso mostra que a varicocele não é uma doença rara e que ela pode ter sim relação com a infertilidade masculina. Agora, vamos falar do espermograma, que é o exame mais conhecido quando se fala da avaliação do homem. O espermograma nada mais é do que uma análise da quantidade e da qualidade do sêmen. O homem coleta o sêmen geralmente por masturbação em um local adequado, e o laboratório faz uma avaliação detalhada. É importante seguir as orientações do laboratório, como uma abstinência sexual de 2 a 7 dias antes da coleta, para que o resultado seja confiável. O exame basicamente avalia alguns parâmetros principais. O primeiro é o volume do sêmen. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o volume normal de sêmen é acima de 1,4 milímetros. O segundo parâmetro que avalia a quantidade é a concentração de espermatozoides. É o número de espermatozoides por mililitro de sêmen. Um outro parâmetro que é avaliado é a motilidade, que é a capacidade do espermatozoide de se mover. Um espermatozoide ele pode estar ali
mas não se mover direito, ele não vai chegar até o óvulo. Um outro parâmetro que é avaliado é a morfologia, que é o formato do espermatozoide. A cabeça, o pescoço e a cauda precisam ter um formato adequado para que o espermatozoide consiga fecundar o óvulo. Quando um ou mais desses parâmetros está abaixo do esperado, a gente fala que o espermograma está alterado. Pode ser uma redução na concentração, que a gente chama de oligozoospermia. Pode ser uma redução na motilidade, que a gente chama de astenozoospermia. Pode ser uma alteração na forma, que a gente chama de teratozoospermia. E pode ainda ser uma combinação de tudo isso. Mas o que isso significa na prática? Na prática, significa que o sêmen desse paciente tem menos chances de conseguir uma gravidez natural de forma espontânea, mas não significa que é impossível. Muitos homens com espermograma alterado conseguem ser pais, às vezes com tratamento, às vezes com técnica de reprodução assistida e às vezes até de forma natural. O tratamento da alteração do espermograma depende da causa. Se a causa for a varicocele, a correção cirúrgica pode melhorar bastante os resultados. Se for uma infecção, a gente trata a infecção. Se for uso de medicamentos, suplementos ou drogas que prejudicam a produção do espermatozoide, a gente suspende ou substitui. Se for hormonal, a gente pode corrigir o desequilíbrio hormonal. Se for de causa desconhecida, a gente pode usar medicações para estimular a produção de espermatozoide, antioxidantes, vitaminas e mudanças no estilo de vida. Não existe uma única fórmula mágica para todos. O tratamento é individualizado. Mas uma coisa que eu quero deixar muito clara é que o espermograma não é um diagnóstico definitivo. O espermograma é um ponto de partida. Ele mostra como está a qualidade do sêmen naquele momento, mas não diz sozinho por que está daquele jeito. Por isso, é importante associar a história clínica, o exame físico, os exames de sangue e de imagem, e às vezes repetir o espermograma depois de algumas semanas, porque os resultados podem variar. Um único exame alterado não é motivo para desespero. A gente sempre analisa o conjunto. Agora, eu quero falar sobre uma parte que às vezes é deixada de lado, mas é muito importante. O impacto emocional de receber o diagnóstico de varicocele ou de um espermograma alterado. Se você recebeu esse resultado e sentiu medo, ansiedade, tristeza, frustração, insegurança, saiba que isso é completamente normal. Muitos homens associam a fertilidade à masculinidade, à capacidade de gerar um filho, de cumprir o seu papel. Quando vem um diagnóstico que coloca isso tudo em xeque, isso dói. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. A sua capacidade de produzir espermatozoides não define a sua masculinidade. Você não é menos homem por estar passando por isso. Você não é menos capaz, menos valoroso ou menos merecedor de ser pai. A biologia às vezes apresenta desafios, mas a gente tem ciência, tratamentos e caminhos para enfrentar esse desafio. E o mais importante, as condições elas são tratáveis. A correção da varicocele melhora a qualidade do sêmen em cerca de 60% a 80% dos casos. Esse é um dado esperançoso e consolidado na literatura médica. Muitos homens que fazem a cirurgia conseguem melhora no espermograma em alguns meses. Esse é um dado esperançoso e consolidado na literatura médica. É claro que não é 100%, mas as chances são altas e vale a pena avaliar. Mesmo quando a cirurgia não traz a melhora esperada, existem outras opções. A reprodução humana evoluiu muito e hoje consegue ajudar casais em diversas situações. Então a mensagem que eu quero que você leve para a sua vida é essa: existe esperança, existe tratamento e você não precisa enfrentar tudo isso sozinho. Busque um urologista de sua confiança, alguém que te escute, que te explique com clareza e que monte um plano junto com você. A jornada da fertilidade pode ser difícil, mas com informação, apoio e o cuidado certo, a gente consegue ir longe. Se você está com varicocele ou espermograma alterado e ainda não teve uma orientação clara, a minha recomendação é: agende uma consulta com um urologista com atuação em fertilidade masculina. Leve os seus exames, faça as suas perguntas, entenda as opções e não fique tentando adivinhar tudo sozinho. A internet ajuda, mas ela não substitui o atendimento médico. Se você gostou desse vídeo e achou que essa informação foi útil, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações e deixe o seu like. A gente aqui sempre fala de reprodução humana de um jeito direto, acolhedor e sem complicação. E se você tiver alguma dúvida sobre o fator masculino, varicocele ou espermograma,
escreve aqui nos comentários que eu vou te responder com o maior prazer. Quanto mais a gente conversar sobre isso, menos peso fica sobre quem está passando por essa situação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.